Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus. Vamos ler em Romanos 5, versículo 17. Quantos sabiam que todos que nasceram nesse mundo, se Jesus tardar, se Jesus demorar 100 anos a voltar, nenhum de nós vai estar vivo? Quantos sabiam disso? A morte é fatal. Ela virá para todos nós, se Jesus tardar. Mas, de acordo com a Bíblia, o crente não morre, ele dorme. O Espírito Santo nunca usa a palavra morte, a não ser para dizer para aqueles que têm dificuldade de entender. Quando Jesus disse, Lázaro dorme, os discípulos disseram, então deixa ele dormir. Isso é bom para ele. E Jesus olhou para eles e disse, ele morreu. Jesus teve que explicar dessa forma. A Bíblia diz que a morte não tem mais seu aguilhão. Se uma abelha passar perto de você, você não vai se preocupar se ela não tiver mais seu ferrão. A Bíblia usa a expressão sombra da morte, e a sombra de um cão nunca mordeu ninguém. Amém? Assim a morte não tem poder mais para nós. A Bíblia afirma que a morte é universal. A Bíblia fala a respeito disso a partir do versículo 14, diz assim, no entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Aqui mostra como a morte atingiu todos. E então diz que o que Jesus fez na cruz é muito mais. O fato é que se você comparar o que Jesus fez e o que Adão fez, muitas pessoas têm dificuldade de aceitar. Por exemplo, antes de olhar o versículo 17, vamos ver o 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Quem foi esse homem que desobedeceu? Adão. Por causa de Adão, nós nos tornamos pecadores. Quantos podem dizer amém? Você acha que foi injustamente tratado? Alguns não aceitam esse argumento e dizem, somos pecadores porque pecamos. Mas segundo a Bíblia, pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores por causa de Adão. E está claro aqui. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos são feitos justos. Veja bem, como você se torna um pecador? Porque você peca? Não, você peca porque você é um pecador. Como você se torna um pecador? Por causa do pecado de Adão. Como você se torna justo? Pelo ato de obediência de Jesus lá na cruz. Por enquanto só estamos fazendo contraste com esse versículo. E diz, assim pela obediência de um, muitos são feitos justos. O incrível é que fomos ensinados nos círculos religiosos que nós somos justos pelo que nós fazemos. A justiça é definida como atos e ações. É o que você faz. Mas o fato de ser pecador é por causa do pecado de Adão, amém? Quando você peca, você demonstra que você é um pecador. Sendo pecador, às vezes você faz coisas que são corretas. Certo? Mas isso não muda o fato de você ser um pecador. Você se torna justo porque faz atos de justiça sendo um pecador? Não. Mas sendo pecador, seus atos são pecaminosos. Mas às vezes você faz algo correto. Eu sei que já tem muito tempo. Da mesma forma, tem pessoas que ensinam que se você é crente, você é justo por Jesus, amém? Mas dizem que se você cair em pecado, e nós não estamos defendendo o pecado, escute bem, você deve entender isso antes de nós continuarmos nesse texto. Vamos demonstrar algo daqui a pouco, e eu creio que vai transformar muitas vidas hoje, se você escutar com o coração aberto. Amém? Nós somos contra o pecado. E por que hoje se ensina que pelo fato da desobediência de Adão, fomos feitos pecadores? E mesmo fazendo o bem, não podemos mudar o fato de que nós estamos numa prisão chamada pecado. Somos pecadores. O que somos não pode ser mudado, mesmo com atos de justiça. O que Adão fez foi tão sério, que mesmo que façamos o bem, não muda o nosso status de pecadores.
O que Jesus fez na cruz, a Bíblia diz que um ato de obediência nos fez justos. Amém? E é exatamente aí que existe uma disputa. Tem aqueles que dizem, se o crente peca, ele perde a sua salvação. Se ele pecar, não é mais justo. Escute com cuidado. Somos contra o pecado. Mas por que nós desprezamos o ato de obediência de Jesus? Honramos o ato de Adão, dizendo que ninguém pode mudar o fato de que somos pecadores. Mas quando nos referimos aos crentes, a justiça deles é pela obediência de quem? Você é justo pela obediência de quem? De Jesus. É por isso que vou ler esse versículo agora. E isso não é uma doutrina minha. Como são justos? Pela obediência de Jesus. Agora, se você peca, se você cai no pecado, existe uma diferença entre viver no pecado, e eu duvido que tenha nascido de novo, e cair em pecado. Quantos sabem a diferença? Se você cair em pecado, se torna injusto, do mesmo jeito que sendo pecador e agindo injustamente, você não se torna justo. Porque se você é justo pelo que Jesus fez e cometer um erro, você volta a ser injusto, então o que Jesus fez é menos poderoso que o que Adão fez. Eu sei que você precisa refletir. Pastor, eu vim do trabalho, eu preciso pensar um pouquinho. Não precisa muito para entender isso. Mas você pode refletir. Pense nisso, pense nisso. O argumento que eu vou apresentar não é para você pecar, mas para você andar em santidade. E a verdadeira santidade vem quando eu descubro a minha posição em Cristo, então eu desperto para a justiça e não peco. Este ensinamento não vai fazer as pessoas viverem uma vida de pecado. Ao contrário, serão usadas e estarão livres do complexo de culpa. O complexo de culpa é a mãe de todos os pecados. Quando você tem culpa, você peca mais. Quanto mais condenado um adolescente se sente, mais ele se rebela. É por isso que aquela mulher que foi flagrada em adultério, ela não era uma prostituta, mas foi pega em adultério. Jesus disse para ela isso. Nem eu também te condeno. Depois ele disse, vai, não peques mais. Muitas igrejas diriam, não peques mais, e aí eu não vou te condenar. Mas Jesus disse para ela, nem eu te condeno. Ele deu a dádiva da não condenação e depois deu o poder para ela não pecar mais. Uma vez que entendemos que não existe condenação, entendemos a justiça como a Bíblia ensina, o pecado ficará no passado. Não temeremos o pecado. É uma prisão. A Bíblia diz que quando somos servos do pecado, nós somos livres da justiça. Agora somos servos da justiça, somos livres do pecado. O que é isso? Uma troca de prisões. Uma vez nós fomos prisioneiros do pecado, por causa do pecado de Adão. Não importava o bem que fizéssemos, estávamos presos naquela prisão. Mas Jesus veio e morreu por nós na cruz. Quando a Bíblia fala do ato de obediência, fala da sua morte na cruz. A sua morte nos deu transferência daquela prisão. Da prisão do pecado para a prisão da justiça. Agora, escute o que eu vou dizer. Às vezes uma verdade parece a princípio uma blasfêmia. Mas antes do seu coração dizer amém, a sua mente diz não. Quando Jesus nos concedeu essa transferência de prisão, Ele nos colocou numa prisão chamada justiça. Agora, não importa o que você faça, você é justo. Ainda não cheguei onde eu quero chegar. Por que isso é importante? Porque 2 Coríntios 10, versículo 5 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Onde está a nossa guerra? Na nossa mente. É aí que está a nossa batalha espiritual. Por isso ele diz, destruindo argumentos, isso está na mente. Especulações e raciocínios. E trazendo cativo todo argumento, isso é a mente. Escute com cuidado. Trazendo todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Assim está no grego original. Como está em algumas versões. Tem versões mais modernas que dizem, fazendo o pensamento obedecer a Cristo. Isso não está correto. A expressão é obediência de Cristo. Isso quer dizer que a guerra espiritual acontece porque o diabo quer trazer você de volta à sua justiça própria. Quando você deveria colocar seu pensamento naquele ato de obediência de Cristo que o faz justo. Aleluia! Diz, trazendo todo pensamento cativo à obediência de Cristo. A obediência que está escrita em Romanos 5.
Foi esse ato de obediência de Cristo que faz você justo para sempre. Aleluia! Você me escuta? Uma vez mais. Por que você se tornou pecador? Pelo pecado de Adão. É por isso que um dia, quando você for para o céu, você vai ver perto da casa de Adão guardas fazendo a segurança da casa. Porque todos vamos querer pegá-lo. Não, nós vamos estar perdoados lá. Foi o pecado de Adão que fez de você um pecador. Se você disser que não é justo, escute o que verdadeiramente é injusto. É a obediência de Jesus que lhe faz justo. Foi feito assim para que a bondade de Deus se manifestasse. Aleluia! Se você acha injusto, não esqueça o que nós recebemos. Recebemos a cura, Ele as pisaduras. Recebemos a paz, Ele o castigo. Amém? Recebemos a bênção, Ele a maldição. Ele suportou tudo para me abençoar. Isso não é justo. Mas o amor fez isso. Aleluia! E Ele quer que você desfrute. Amém? O coração do Pai quer que você desfrute. Aleluia! Diga, eu sou abençoado. Diga, eu sou curado. Eu sou redimido. Pelo que Cristo fez na cruz, um ato de obediência. Só um ato. Fez você justo para sempre. Outra coisa é, agora que somos justos, sabemos que essa justiça não tem nada a ver com o que nós fazemos. Ou fizemos. Não tem nada a ver com a sua performance. Certo, irmão? Por essa razão você vem à igreja porque você quer aprender mais sobre o Senhor, quer ter comunhão com os irmãos em Cristo, mas não para se tornar justo. Se você veio aqui para se tornar justo e ganhar pontos com Deus, você vai se frustrar e frustrar também as outras pessoas. Amém? Mas se você veio aqui descansando na justiça de Deus em Cristo, você vai ser abençoado. Quantos se alegram por poderem descansar? Deus olha para a sua justiça em Cristo, pelos atos dele, de Jesus, não os seus atos. Amém? Eu não tenho tempo para ficar respondendo para as pessoas que dizem, pastor, o que o senhor ensina é uma licença para pecar. Eles estão dizendo que quando alguém peca, passa por uma metamorfose como uma lagarta, que depois se tornou borboleta, e agora só porque ela cai no esgoto, ela passa por uma metamorfose e vira uma lagarta de novo? Isso não é verdade, irmãos. Até a natureza ensina diferente. É somente uma borboleta que caiu no esgoto. O que você faz? A redime, para que ela possa voar de novo. Com certeza a borboleta não estava feliz em estar lá. Porque ela não é um porco. Um porco você pode vesti-lo muito bem. Quando ele sair lá fora, o que ele vai procurar? A lama. Amém? Amém, igreja? Não olhe para o seu vizinho agora. É a hora errada de olhar para o seu vizinho. Glória a Deus. Quando alguma coisa boa for dita, aí é hora de olhar para o seu irmão ao lado. Amém? Quando é uma coisa ruim, não olhe para o seu irmão ao lado. Agora que entendemos isso, eu tenho uma série de mensagens nesse assunto. Isso, de fato, é uma revelação, uma revelação. E nem chegamos ainda onde eu quero chegar. No versículo 17, a gente chega lá. Porque se pela ofensa de um só homem, quem cometeu essa ofensa? Adão a cometeu. A morte reinou por esse. A morte reinou por causa de uma ofensa de Adão. Isso nos mostra que não existem pecados pequenos. Podemos ir para o inferno por um pecado. Não existe tal coisa como dizer, eu não sou tão ruim como aquele irmão, ele era um assassino, foi perdoado, cumpriu o tempo na prisão, mas eu sou diferente, sou um pecador moral. Eu só bebi um pouquinho de veneno, um pouquinho de cianeto. Ele tomou mais veneno. Vocês dois vão para o mesmo lugar. Um pecado pode enviar um homem para o inferno. O pecado de Adão. A Bíblia diz que pelo pecado de Adão a morte reinou. Sempre que você olhar para alguém num caixão, isso aconteceu por causa de Adão. A morte é um inimigo de Deus. A Bíblia diz isso. Mas graças a Deus que quando Jesus voltar, nós não morreremos nunca mais. Seremos eternamente jovens, em um corpo glorificado, não ficaremos cansados. Amém? Não envelheceremos, não teremos espinhas e nem rugas, não haverá doenças. E por quanto tempo? Por toda a eternidade. Seremos felizes. Amém? Tudo que vemos é temporal. Para o cristão, a morte não nos amedronta, é uma sombra. Vai ser como um sono.
se Jesus tardar. Se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse, chegamos onde eu quero. Muito mais, diga muito mais, eu amo isso, muito mais, os que recebem, aqueles que recebem a abundância da graça e o dom, diga dom, da justiça. Veja, não é um galardão, é uma dádiva, porque você não mereceu essa justiça, foi dada a você. Amém? Foi dada a você, não foi porque você jogou 40 dias e 40 noites ou fez outra coisa qualquer. Não, você recebeu como dádiva pelo que Cristo fez. Agora, a Bíblia diz como você recebe. Simplesmente recebendo, só isso. Receber é uma das palavras mais passivas que nós temos na língua portuguesa. E ainda assim, nós complicamos essa palavra receber. Misturamos com obras. Uma das coisas mais fáceis é receber. Se eu der alguma coisa, você pega. Eu posso ter trabalhado o mês inteiro, feito hora extra para comprar um presente, mas você somente recebe. E muitas vezes você nem diz obrigado. Aquele que dá o presente é aquele que trabalhou para isso, e a Bíblia diz que você recebe a abundância da graça. Mas não diz que essa promessa é para todos, é para aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A Bíblia diz, reinaremos em vida. Reinaremos em vida através de Jesus Cristo. Quando você olha ao redor, não vê muitos crentes reinando, certo? Você os vê chorando, derramando lágrimas, murmurando, bastante. Mas você não os vê reinando em vida. A morte reinou por causa do pecado de Adão. Agora Deus ordenou que a vida reine e você reine em vida. Nessa vida, que você reine na nossa vida de hoje por Jesus Cristo. Esse é o muito mais. Amém? O que temos esquecido são os dois presentes que Deus nos dá. Diz que essa promessa não é para todos, é para todos que recebem. Diga, recebem. Aqueles que recebem o quê? A abundância da graça e a dádiva da justiça. E você recebe declarando, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Aleluia. Amém. Irmão, você é justo diante de Deus? Você diz sim. Alguém diz, como é que você fala isso? Você diz, abrindo a boca e falando. Você diz, a palavra de Deus afirma isso, não é? Se alguém perguntar, como você pode dizer isso? Porque Jesus se tornou pecado com os meus pecados. Mas você não merece ser justo. Jesus também não merecia receber meu pecado na cruz. Jesus recebeu o nosso pecado. Nós recebemos a justiça dele. Amém? Jesus não merecia ter se tornado a oferta pelo pecado. Nós não merecemos ser justos. Mas como ele se tornou o pecado, nos tornamos justos. E na cruz, Deus o tratou completamente como um pecador. O pior dos pecadores. Hoje eu estava lendo as Escrituras em Isaías 53, e essa é uma revelação recente da parte de Deus. E eu oro para que você também receba. Eu estava lendo que pelas suas pisaduras fomos curados. E o Espírito Santo começou a abrir meus olhos para ver que as pisaduras que Jesus levou não foram os açoites dos romanos antes de ter sido crucificado, porque tudo aconteceu na cruz. Ele se tornou pecado na cruz. Levou nossas enfermidades na cruz. Ele levou nossas dores na cruz e com as suas pisaduras fomos curados. Que pisaduras são essas? Os açoites com que Deus o Pai o castigou. Ele se tornou nossa oferta de pecado. Saiba que quando Deus açoita, é pior do que os açoites romanos. E pelas suas pisaduras fomos curados. A Bíblia diz que ele foi ferido de Deus. Amém? Ele levou os açoites dos romanos. Não estou negando isso, só estou dizendo que Deus colocou os nossos pecados nele. A Bíblia diz que agradou a Deus. Você tem que ver o coração de Deus. Ele é um Deus maravilhoso. Espero que você se sinta amado.
A pregação devia parar para o momento de silêncio. Muitas vezes nossa adoração silenciosa é mais eloquente. Quando contemplamos a cena do Gólgota, quando Jesus se tornou o pecado, quem colocou os pecados sobre ele? Deus. E quem era o amado de Deus? Jesus. É como se Deus pegasse toda a sujeira, como um rio de águas impuras da vida de todas as pessoas, escuro, pútrido, fedorento, horrível. Deus derramou tudo sobre o objeto do seu amor, seu Filho. Somente a compreensão de que Deus nos ama tanto assim nos livra do pecado. Nada mais fará isso. Não cometer adultério, porque não devemos fazer isso, porque não surgiu uma oportunidade e não apareceu ninguém para nos tentar. Você pode não cometer adultério do lado de fora, mas a razão por que Deus quer que não cometamos adultério é porque o amor de Deus está nos nossos corações. Nós amamos a Deus e amamos nossas esposas. Muitos não adulteram, mas não amam suas esposas. Assim, não é um ato religioso. Temos que voltar à cruz e entender que a razão por que Deus derramou nossa enfermidade sobre Jesus foi porque Deus nos amou. Aceite isso. Agradou a Deus feri-lo. Você sabia? A Bíblia diz isso. E eu estava lendo isso e disse, como é que agradou a Deus ferir ao seu filho, filho do seu amor? E eu então entendi que é porque ele tem grande amor por mim. Aí eu entendi o porquê. Até mesmo Jesus, a Bíblia diz que, pela alegria que lhe estava proposta, foi à cruz e deu sua vida. Somente entendendo que Ele nos ama, e não vamos entender isso completamente, mas somente entendendo que Ele nos ama, entendemos o porquê da sua morte. Sabemos agora que o Pai nos ama e agradou moer seu Filho com os nossos pecados, com as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos curados. Aleluia! Obrigado, Jesus. Vocês são amados. Como você poderia virar as costas para um Deus como esse? Amém? É como se todas as impurezas caíssem sobre Jesus de uma vez só. Ele não merecia se tornar pecado e você não merecia se tornar justo. Mas nós somos justos. Jesus levou o nosso pecado? Sim. Deus o tratou como um pecador? Ele nunca foi um pecador. Se tornou pecado recebendo nossos pecados. Amém? Deus na cruz o tratou como um pecador? Sim. Deus virou as costas para o Filho e pela primeira vez ele clamou, Deus meu, Deus meu. Habitualmente, ele o chamava de meu Pai, mas na cruz, ele perdeu a comunhão com o Pai para que eu e você possamos clamar, meu Pai. Amém? Amém, igreja? Agora, da mesma forma como Deus tratou Jesus como se ele fosse um pecador, como se fosse, ele nunca foi um pecador. Mesmo na cruz, ele era o maravilhoso Filho de Deus. Amém? E a oferta pelo pecado é santa. Mas, nós, tendo recebido sua justiça, Deus não diz, eu sei que você não é justo, mas vou fingir que você é justo. E vou ver como você se comporta. Mas eu sei que você não é justo. Mas, os olhos de Deus são diferentes dos olhos dos homens. Deus é justo e cheio de graça. Quando Jesus se tornou pecado, Deus o tratou como pecador. E quando nós nos tornamos justos, Deus nos trata como justos. Quantos entendem isso? Amém? Nem sei como dizer. Eu tenho tanto para falar. Igreja, uma vez mais. A Bíblia diz que aqueles que reinam são aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Para aqueles que têm medo e dizem, pastor, isso pode fazer as pessoas acharem que podem pecar, mas comigo me fez um pastor. Ser pastor não me faz mais justos do que você, porque não é o que eu faço que me faz justo, é o dom da justiça que me foi dado em Cristo. Amém, igreja? Amém? Nós temos a ideia errada de que quando oramos somos justos, quando lemos a Bíblia somos justos, quando adoramos estamos sendo justos, mas na verdade tudo que você faz durante o seu dia é a justiça em ação. Quando você escova os dentes pela manhã é um ato de justiça, é a justiça em ação. Quando você senta no seu trono branco é a justiça em ação.
Quando você se banha, é justiça. Tudo que você faz é justiça. Amém? Você entende? Do mesmo jeito que quando você era pecador, tudo era pecado. Tudo que você fazia era pecado. Uma vez justo, tudo é justo. Amém? Por causa da dádiva. No próximo programa. Quando você prega a graça, o amor de Deus é impartido aos corações. Quando as pessoas veem como Deus é bom. E quando o amor enche seus corações, isso cumpre a lei. A Bíblia diz que com a boca se confessa para a cura e com o coração se crê para a justiça. Quando você crê que é justo em Cristo, a fé vem sem esforço. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.